A paz do Senhor, tudo bem? Eu quero dar aqui uma pílula da palavra do Senhor. Prometo que não vou falar de coronavírus. Você tem recebido dezenas de vídeos todos os dias falando sobre isso. A minha intenção aqui é falar um pouquinho, dar uma palavra de alento para você que está em casa e não pode ir aos cultos, para que nós possamos juntos gozar um pouco de alguns momentos da palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está do irmão Paulo, segundo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16. Se você puder me acompanhar, o texto diz o seguinte, 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, na vida nós nos deparamos constantemente com situações que nos desanimam. Desanimar é você perder o ânimo por alguma coisa. É você perder o vigor. É você não ter força contra as adversidades da vida. É você perder o humor. É você perder a determinação diante do sofrimento. Isso é desanimar. E Paulo ele fala, no começo do capítulo 4 que nós lemos, lá no começo ele fala, irmãos, não desfalecemos. Não vamos desfalecer, não desfaleçamos. Para nós não perdermos o ânimo. Porque a igreja de Corinto estava passando por uma crise espiritual. Paulo ele foi aquele que abriu a igreja em Corinto e depois ele teve que sair, foi abrir outros trabalhos em outros lugares. E aí ele foi informado que a igreja em Corinto estava passando por uma dificuldade espiritual, uma crise espiritual. Então Paulo escreve as duas cartas que nós conhecemos, e na carta de 2 aos Coríntios, ele anima os irmãos para que eles não desfaleçam. E Paulo faz isso não querendo que parecer que aqueles irmãos, ou que nós, no mundo de hoje, sejamos super-homens. Que nós não temos as nossas fraquezas, muito pelo contrário. Paulo ele diz que nós somos vasos de barro. E ele diz que não é importante o vaso. Meus irmãos, eu quero dizer que barro trinca, barro quebra, barro despedaça. Mas Paulo diz que o importante não é o vaso, mas é aquilo que está dentro do vaso. Isso é importante. E é por isso que ele fala, no capítulo 4, que nós temos um tesouro dentro de nós que somos vasos de barro. O importante não é o vaso, mas é aquilo que está dentro do vaso. Nós temos Cristo no nosso interior. E por nós termos Cristo no nosso interior, nós não podemos desanimar. Isso não quer dizer que nenhum mal vai nos atingir. Paulo deixa isso bem claro. No versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A tribulação ela vem para todos. A tribulação ela atinge indistintamente a qualquer um. Ninguém está imune à tribulação. Mas nós podemos ser sim atribulados. É mister que nós sejamos atribulados. Mas nós não podemos ser angustiados. O que quer dizer isso? É que a tribulação ela bate e volta. A tribulação ela é externa. É alguma coisa que quer nos atingir, mas ela não nos atinge por dentro.
Porque a angústia é aquilo que está lá dentro e nós não podemos ficar angustiados. Paulo diz mais: perplexos, mas não desanimados. Eu aprendi que perplexo não é apenas estar assustado. Perplexo é também ter dúvidas. É gente que duvida. E isso pode acontecer. A dúvida pode abater a mim, pode abater a você. Mas nós não podemos ficar desanimados. Nós não podemos deixar que a dúvida ela nos assole. Nós não podemos nos sentar e esperar as coisas acontecerem. Não. Nós não podemos desanimar nunca na nossa caminhada de fé. E ele diz ainda: perseguidos, mas não desamparados. Quando a perseguição vem, fica complicado. Somos perseguidos no trabalho, somos perseguidos na roda de amigos, somos perseguidos na família, somos muitas vezes perseguidos até mesmo dentro da igreja. Mas existe uma promessa de que nós nunca seremos desamparados. Cristo Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso inclui dias bons e inclui dias ruins também. Ele está conosco. Ele é a nossa vitória. Com a presença dele nós podemos passar por qualquer coisa. Com ele no barco nós conseguiremos atravessar para o outro lado. Jesus sempre prometeu estar presente. E isso é uma dádiva que só nós cristãos temos. Bendito seja o nome do Senhor. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero dizer para você que nós podemos até mesmo ser derrubados. Podemos cair. Podemos ficar prostrados. Mas nós não podemos permanecer assim. Destruídos nunca. Cristo é aquele que nos ergue pela mão. Cristo é aquele que nos levanta. Cristo é aquele que caminha conosco. E se você fraquejar, Ele é forte o bastante para te carregar no colo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós chegamos na parte final do capítulo, que é onde nós lemos a passagem. Onde Paulo diz, de novo, não desfalecemos. Não vamos desfalecer. Não desanime. Eu tenho algo comigo. Eu sempre procuro ver o copo meio cheio, enquanto muita gente gosta de ver o copo meio vazio. Eu sei que tem muita gente, eu sei que você gostaria de estar na posição de alguns, eu sei que tem muita gente que talvez esteja melhor do que você, mas você tem que pensar o seguinte: assim como tem gente acima de você, tem gente abaixo de você também. Tem gente que está numa pior situação que você e ainda assim está louvando a Deus. Pense nisso. Pense nisso. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que tudo à nossa volta possa nos dizer coisas contrárias, ainda que tudo à nossa volta possa estar desmoronando, o nosso homem interior, aquilo que nós temos lá dentro, este se renova de dia em dia. A cada dia, o Senhor Jesus, Ele dá a nós uma nova esperança. Ele dá a nós um novo sentido. Ele dá a nós a sua doce companhia, para que nós possamos continuar vivendo na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, é isso que Paulo chama tudo aquilo que nós passamos aqui na terra. Leve e momentânea. Produzirá para nós um peso de glória muito excelente. Não há que se comparar aquilo que está preparado para nós daquilo que nós passamos aqui na terra. Não atentando nós nas coisas que se veem. Os nossos olhos naturais, eles veem aquilo que a luz permite que vejamos. E nós estamos vendo muitas coisas ruins. Mas Paulo está nos dizendo, fixe o seu olhar, não o olhar natural,
mas o olhar espiritual. Abra os olhos da fé e veja coisas espirituais, coisas eternas, coisas que não se veem, mas que são eternas. Vamos mirar, vamos olhar para aquilo que é importante, vamos olhar para aquilo que importa. A vida que nós temos com Deus, a vida que nós teremos com Deus. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Essa é a diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Aquele que tem esperança e aquele que não tem esperança. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pense nisso, medite nisso e tenha uma ótima noite. Deus abençoe você em nome de Jesus.